Eu ia linkar essa pergunta agora para você, Rui. Né? E aí, você representando, né, essa classe de pastores, como é que vocês lidam quando vocês descobrem que dentro da igreja tá rolando um abuso ali por parte de um irmão, ou muitas vezes até de um pastor amigo próximo? Como é que funciona esse processo dentro de uma igreja? É, primeiramente, como deveria ser, né? Porque existe aquilo que deveria Verdade. e Sim, aquilo que sim. acontece, infelizmente. Primeiro, o que deveria é agir em conformidade com a lei, né? O primeiro espaço é a conformidade com a lei. Existem coisas que são pecados, mas não são crimes civis. Mas tem aquilo que é pecado e é crime civil. O que é que significa? Que se o cara mentiu nas relações interpessoais, é pecado. Sim. Mas não é um crime civil. Né? Hoje, se o homem adulterar, diferente do que era anos atrás, se houver um adultério, é pecado. Mas não é um crime civil. Deixou de ser. Né? Sim. Exatamente. Agora, o abuso de uma criança é um crime. Está previsto punição no Código Penal. Então, a primeira coisa, seja um pastor ou um membro, assim que se souber, precisa-se denunciar. Imediatamente. Independente de cargo, independente do que for. Dependente do que for. Temos até um caso, né, agora, de uma igreja, uma mega church, que chamam aí, não vou citar aqui nomes também. Diga só a tá? primeira letra, as do meio e a última. Você sabe, porque você acompanha, que o pastor de lá teve que ser afastado, um pastor internacionalmente muito conhecido, uma visão muito boa, várias igrejas copiam essa visão dessa igreja, e ele foi afastado agora recentemente por descobrirem que há 40 anos atrás ele abusava de várias pessoas, inclusive crianças, que começou com o pai dele. Sim. E tem até uma série falando sobre isso, tinha um documentário, né? Diga o nome da série. Não posso dizer, cara. Não? Não, Não, realmente. a série Não, depois eu lhe digo, depois eu lhe digo. É segredo. é uma série que ninguém pode assistir. Não, Tá vendo? você entende, né? Claro, eu entendo, mas é exatamente aí que vem aquilo que eu falei no começo da sua pergunta. Eu vou falar o que deveria. Sim, sim. O nosso zelo e a nossa cautela, Adriano, infelizmente, ela entra dentro daquilo do que a gente pratica. Né? O nosso medo, o nosso receio de expor os nomes. Sim. E é exatamente o que acontece nos crimes de abuso e exploração sexual. Eu acho que deveria falar, eu acho que o certo é falar, é dizer na cara, é fulana, é ciclana, é beltana, tá acontecendo isso. Eu gosto Porque assim. quando a criança é abusada, diz, não, mas não foi bem assim. Não, Complicado, hoje né? hoje Entendeu? eu defendo aquele ponto. Hoje a gente tem acesso no Google, bicho. É. Eu não Mas costumo, eu eu não costumo dar o peixe. Eu sou bem assim hoje. Não, tudo bem. Eu vou lá, assim, pesquisa, só você dar um Google lá. É complexo. É muito complexo. Entendeu? Cada caso é um caso. Porque assim, olha só, o que ele citou, o caso que ele citou, e assim, a gente sabe, uma coisa é a estrutura, é a visão, outra coisa é o indivíduo. Indivíduo. Né? Entendeu? Então, assim, eu entendo que nós devemos denunciar, mas o dever de denunciar é primariamente dos envolvidos no espaço, Sim. daqueles que tomaram conhecimento e têm responsabilidade direta a partir do momento que ficam sabendo. Eu entendo a postura de Adriano, até porque, imagine, eu não sou de lá, eu não estou lá, a minha fala não vai produzir diferença para aquela situação. Então, eu entendo essa perspectiva. Agora, se como eu já fiz, eu já tive uma situação em que eu tive que intervir. Um colega, né, ministro de igreja, eu tive que intervir, porque eu tomei conhecimento e eu procurei a liderança dele na denominação. Eu disse, ou vocês fazem alguma coisa, ou quem faz sou eu. Né? Eu estou dizendo porque eu vi, né? Envolvia pessoas que eu conhecia indiretamente, não tinha muito contato, mas conhecia. Então a decisão foi denunciar. Denunciei em primeiro lado, disse, olha, é responsabilidade de vocês. Ou vocês tomam a postura correta, ou eu vou tomar. Rui, você que é um cara que viaja muito, conhece assim, principalmente ali a questão da África. Aí eu ia te perguntar, culturalmente lá, isso existe de uma forma bem mais forte que aqui, né? Eu queria que você trouxesse um pouco dessa realidade, né? Você vê que lá crianças com menos de... Conta pra gente um pouco desse testemunho, dessa sua realidade lá da África. Arrepiante aí a pergunta, viu? Porque se você, por exemplo, alguém que trabalha como você trabalha, né? Chegando lá, você vai se ver assim, ó.
né, com as mãos Mãos atadas, atadas. porque você acabou de citar um pressuposto importante, né? Cultura. A cultura. E hoje a gente tem uma política fajuta sobre o que é cultura, né? E Sim. como intervir nas culturas, né? Não pode intervir nisso ou naquilo, mas, rapaz, lá a gente tem casamento infantil o tempo todo, né? A gente tem meninas com 8 anos se casando com homens de 40, 50, 60. Né? Isso é um abuso sexual infantil. A criança continua sendo vulnerável aqui no Japão, na África, Qualquer na lugar Ásia, do mundo. em qualquer lugar não, porque a vulnerabilidade não está no aspecto cultural, não está apenas no aspecto social, está no aspecto biológico. Né? A vulnerabilidade da criança, até a ergonomia física, né? A anatomia de uma criança, sexualmente falando, é diferente da anatomia de um adulto, isso é uma coisa muito óbvia. Né? Então a gente fica com essa briga. Não, nós não somos só natureza, não somos apenas natureza, mas nós somos natureza. O nosso corpo tem uma natureza. Senão a gente não tinha medicina. Verdade. Né? Então, são muitos os casos, e que vão a espaços extremos. Primeiro porque, como você começou dizendo sobre a Amazônia, né? Ou o norte do país, ou O Nordeste também, isso o Nordeste, é muito forte também. mas lá é como se fosse muito mais próximo do que as partes mais isoladas no norte. Sim, sim. E como era o Nordeste, principalmente até o começo do século XX, onde você tinha esses casamentos arranjados, você tinha meninas moças, né, que chamava-se as meninas moças que casavam-se com pessoas mais velhas, mas lá é muito comum, muito constante, e é um processo doloroso, mesmo para a criança, né, para a família, né, mas eles se submetem por causa de pressupostos culturais muito fortes, né, que Você eles quer precisam se por submeter. dinheiro, mas é cultural. É cultural, cara. Cultural. Não, tem lugares que você entende que existe uma relação financeira, mas é porque o pressuposto é cultural. Por exemplo, principalmente entre os islâmicos de lá, né, os muçulmanos de lá. Acontece muitíssimo. E é uma coisa quase que sem opção. E outro detalhe também, falando um pouco da região norte, questão da necessidade, Cleiton. Sim. Uma criança às vezes está há 2 dias sem comer nada, né? Não, é. E aí, questão ó, financeira. uma pessoa chega e diz assim, O que entra política pública também. pega um chocolate aqui, Exatamente. tá com fome, você tá entendendo? E a criança na inocência, Aqui, né? Agora você voltou para cá, para nossa realidade. Né? voltei para a realidade brasileira, Brasileira. entendeu? Então assim, o cara já para naquela segunda intenção, já sabe que ali existe uma necessidade e que ele vai levar vantagem em cima daquela necessidade. Por mais que a criança, o que ela está querendo é só uma comida. Você tá Eu entendendo? vou mais além. Tem casos da família ser pobre, ser necessitada, e ver um cara com dinheiro e oferecer dinheiro Sim. aos pais. Sim, E os pais sim. oferecer às filhas. Ó, eu trabalhava de Uber. Teve um cara- Agora tá aqui no YouPod, né? Tá no YouPod, ficou rico, né? Só anda de crop agora, né? Porque quando o cara coloca uma camisa dessa, até que o cara de rico, o cara fica. Olha o Adriano, velho. Oxe! Olha aí. Pode cancelar o Uber. Mas, eu vi um caso assim, que eu peguei a mãe e a filha, né? Na Zona Norte. E aí levei para Ponta Negra. Não sabia o que elas iam fazer, mas elas iam conversando na conversa, que chegou lá, era a mãe levando a filha para fazer um programa com um gringo no hotel. Chegou lá, aí a filha disse, eu só vou se minha mãe entrar. Aí ele disse, não, sua mãe não quer não. Aí ela disse, porque eu não quero não. E voltaram comigo para Zona Norte. Agora, acontece isso em Aqui em Natal, Natal, ali, sim. Ponta Negra entendeu? é o foco, né? Natal, É um dos focos. é assim, ó, Natal, João Pessoa e Fortaleza, Recife. Rapaz, aqui é gigante. Natal melhorou recentemente, as estatísticas deram uma melhorada globalmente falando. Né? Eu acho que essa cultura de que o pessoal que vem muitas vezes os gringos, né, vamos falar assim, a galera que vem de lá pra cá, vem pra fazer e tocar terror, meu amigo. Mas Porque o que já eu, é propagandeado. mas, Exatamente. mas É o- vendido e catalogado. Né? Exatamente. A Mas o mulher que eu- é vista assim. eu Ela falo é que nesse caso e em outros casos, o problema é o dinheiro Sim. que a família não tem. Porque eu acho que se essa família tivesse uma condição suficiente, pelo menos para se manter, Uhum. não iria se prestar Justamente. esse papel. É aí entendeu? onde a gente precisa ter um olhar um pouco mais desprendido do senso comum e dos estigmas que muitas vezes as pessoas têm, né? Como,
Que mãe faz uma coisa dessas? Ou uma adolescente que aparece grávida, é porque gosta mesmo, né? Enfim, então a gente precisa ter esse debate importante justamente também para desfazer algumas coisas que são propagadas pelo senso comum. Então aí a gente precisa se debruçar mesmo na legislação, na realidade, porque fenômenos sociais, eles não são algo tão fáceis de se desvendar. Por isso é ciência, existe ciência nisso, método científico. E muitas vezes as pessoas acham que porque um tema é social, qualquer pessoa está apta, e aí a gente tem aí um monte de pessoas na internet cheias da opinião, né? Então é um fato... Se eu vou, por exemplo, para um curso de engenharia, muito provavelmente eu não vou saber fazer aquele cálculo complexo, mas um tema social, todo mundo vai saber... Né? Expressar uma opinião sem realmente ter essa visão um pouco mais, até mesmo sensível de que somos complexos, né? O ser humano ele é complexo e os fenômenos sociais eles não são algo fáceis de desvendar. É por isso que a gente precisa de humildade. Então, uma coisa também importante é essa postura humilde à frente quando você está lidando com o ser humano. Seja você profissional do setor privado, seja você profissional... Eu atuo no setor público também, né? E assim, a gente não pode achar que porque a gente tem um estudo, talvez a mais do que aquela pessoa que a gente está atendendo, a gente é dono do conhecimento e da verdade sobre aquela determinada situação. E nem que toda a percepção nossa sobre o quadro é correta, né? É verdade. Uma outra coisa que a gente precisa estar atento são aos sinais, né? Porque uma coisa é o problema social, outra coisa é o problema sociológico. Sim. O problema social é a evidência, é aquilo que você está vendo e é fatídico. O problema sociológico é aquilo que sustenta o problema, socialmente falando, dentro do espaço cultural. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente falou da cultura africana, falou um pouco no norte, falou um pouco do nordeste como o século XX, mas a gente tem que ver o que é que fomenta... o que leva, né? O que leva esses espaços. Olha, quem trabalha com a educação infantil, né? Eu trabalho com a educação infantil também, né? Minha esposa trabalha com a educação infantil, minha esposa é psicopedagoga, né? A gente trabalha com espaço de orientação e cuidado de crianças, tanto por causa dos espaços missionários, quanto pelo espaço profissional, que minha esposa também é da área da educação. Só que a gente mais no espaço privado ou no espaço aberto, na rua. Então, às vezes, a gente percebe criança, na hora que a gente vai fazer uma atividade de rua, a gente percebe a criança na hora que ela é uma criança em situação de ataque. Ela é uma criança em situação de vulnerabilidade, que está exposta àquela vulnerabilidade, né? Imediatamente. Agora, olha só o que acontece que sustenta isso. Filmes, desenhos, né? Músicas, né? A gente vive aquele espaço do entreposto, né? Não, o que é mimimi, o que é feio, o que é certo, o que é errado, a nossa sociedade está pirada. Cada vez mais eu acredito que a sociedade vem confundindo liberdade com libertinagem. Isso é uma fala antiga, inclusive. Sim. Minha avó já falava isso. E essa palavra libertinagem agora ela é encarada como moralismo. Isso é moralismo. Gente, o que é que a gente quer? Como que a gente quer combater a exploração sexual infantil na adolescência? Né? Como que a gente quer combater isso se as músicas que a gente toca, os vídeos que a gente produz, o TikTok, as danças de TikTok produzem, elas inspiram aquilo que na sociologia e nos movimentos de militância progressista se chama de sexismo. Ora, existe uma venda do corpo o tempo todo. A gente tem uma luta, a gente que é da área de humanas, mesmo sendo uma ciência social aplicada em uma ciência social pura, né, que é o nosso caso aqui, a ideia é a seguinte: como é que a gente ouve tanto que existe machismo, que existe violação, que existe a venda do corpo da mulher, e a nossa sociedade atesta isso em outra mão. Sim. Né? Então a gente tem a vulnerabilidade. Outro dia eu estava conversando com meu filho, ele estava me pedindo para assistir um anime. Né? Eu não vou dizer que era o Naruto por questões éticas. Né? Aí a gente conversando assim, filho, mas por que você quer assistir esse desenho e tal? Eu disse, não, olha, vamos ver. Se eu vou te dar uma chance, eu vou assistir contigo. E aí, se aparecer qualquer coisa, eu vou te proibir por toda a eternidade. Aí ele, sério, pai, você vai ver. Ele muito confiante, né? Não, tá tudo bem. Aí começa o primeiro episódio. No primeiro episódio, Naruto tem um poder chamado Jutsu Sexy.
Ele faz uma concentração, evoca um poder e imediatamente ele se transforma para confundir o inimigo em várias mulheres nuas, né? Só com uma fumacinha ao redor, e mulheres bem torneadas ao rigor do nosso imaginário social sobre o que é uma mulher atraente. Aí tá lá, filho, o que é isso? Eu acho que é só nessa parte, papai. Aí ele chama um amigo para aprender com ele, e o amigo dele é gordinho. E ele não consegue fazer o jutsu direito. Quando ele começa a fazer o jutsu, ele faz uma mulher feia, né? Caricata, né? Mas pelada também. Aí sabe o que o Naruto faz para ajudar o amigo? Leva ele numa loja para comprar revista de mulher pelada, na série. No desenho. No primeiro episódio. Aí, não satisfeito, leva ele, sabe aonde? Num cabaré. Para o menino ver mulher pelada para poder fazer o jutsu direito, evocar o poder direito. Um anime, um desenho. Olha isso. Liberado a partir de quantos anos? Rapaz, hoje em dia liberado a partir de qualquer pai que deixa o controle na mão da criança. Né?